Toda pessoa salva por Jesus passa a ter uma nova vida, um novo estilo de procedimento, uma nova perspectiva sobre Deus e sobre o mundo. De onde vem essa nova vida que recebemos ao sermos salvos por Jesus? Como Jesus sustenta a vida dos seus discípulos, dando-lhes as bênçãos espirituais de que necessitam? O pecador, que uma vez foi salvo, pode cair em pecado a ponto de romper o seu relacionamento com Jesus e ficar novamente debaixo da condenação eterna? Essas são algumas perguntas que surgem quando falamos de salvação e relacionamento espiritual com Jesus. Vejamos o que a Bíblia ensina sobre isso ao lermos a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Cristo, sendo o cabeça representativo da aliança da graça, não representou um grupo de pessoas dispersas, mas um corpo de pecadores regenerados que dele recebem a sua vida por meio de laços espirituais, formando assim um organismo espiritual, o corpo de Cristo, a Igreja. É bem verdade que a salvação ela é individual no sentido de que a pessoa precisa se apropriar pessoalmente, pela fé, da graça de Cristo manifesta em sua obra redentora. No entanto, isso não pode nos fazer perder de vista que os redimidos formam um corpo, um organismo vivo cujo cabeça é o próprio Cristo. Essa união de Jesus com seu povo tornou possível que todas as bênçãos merecidas por Cristo pudessem passar de maneira orgânica para aqueles que ele representa na aliança da graça. A relação orgânica entre Cristo e os crentes é representada pela figura da figueira e seus ramos em uma parábola contada por Jesus mesmo, lá no Evangelho de João, capítulo 15. Esses ramos recebem da videira todos os nutrientes de que necessitam para viver e também a própria vida. O mesmo acontece entre os cristãos e Cristo. Em Cristo recebemos a vida e todas as bênçãos espirituais de Deus para que essa vida seja sustentada, fortalecida e desenvolvida. Aliás, Cristo pôde merecer a salvação para o povo da aliança justamente por causa dessa união, por meio da qual ele é a cabeça de um corpo. Quando Jesus morreu pelo seu povo, toda a igreja estava representada nele como seu cabeça. Dessa forma, podemos dizer que toda a igreja foi crucificada com Cristo, morreu com ele, nele ressurgiu dos mortos e com ele estará para sempre. A exemplo da parábola da videira, onde os ramos nascem do caule, os ramos de Jesus nascem por intermédio da obra regeneradora do Espírito Santo. Não é correto dizer que nossa união com Jesus é fruto de nossos esforços pessoais. Na verdade, a própria fé pela qual nos apropriamos da graça de Deus e cremos em Jesus como nosso Salvador pessoal é uma das bênçãos da aliança que fluem de nós, provindas da plenitude do Espírito Santo. Nossa união com Cristo é fruto da graça de Deus. A fé é um dom de Deus e por isso faz parte dos tesouros espirituais que Jesus comunica aos seus filhos e filhas. Essa fé nos capacita a nos apropriarmos da obra de Jesus em nosso favor e deve ser sempre vista como sendo decorrente da graça de Deus. Essa união com Cristo, assim pode ser definida, é a união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, em virtude da qual ele é a fonte da sua vida e poder, da sua bendita ventura e salvação. Podemos perceber que se, por um lado, nossa união com Jesus nos faz receptores de todas as suas bênçãos espirituais, inclusive a fé e a salvação, por outro lado, ela nos torna responsáveis diante de Deus. A primeira responsabilidade que nos advém mediante essa união com Jesus é a responsabilidade de sermos santos. Os ramos devem ter o mesmo viço e o mesmo vigor da videira. A santidade da videira faz com que os ramos também sejam santos. Esse é o que Paulo está dizendo em nosso texto base, Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O fato de sermos salvos pela graça e não pelas obras não nos faz menos responsáveis pela nossa santificação, pois a vontade de Deus é que sejamos santos. O apóstolo Pedro diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Ele escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 1. O ensino bíblico da salvação pela graça, em vez de anular a necessidade de santificação, dá à santificação um devido destaque e importância. Pois aquele que não tem qualquer mérito diante de Deus, que lhe valha a salvação e que foi salvo pela graça, deve se esforçar por levar uma vida de sincera gratidão e devoção a Deus por tão grande e imerecida salvação. Essa vida de gratidão e devoção a Deus é o que chamamos de vida santa. Quanto mais crescemos em gratidão ao Senhor pela salvação imerecida que recebemos dele pela fé e em devoção sincera àquele que nos amou com amor eterno, mais crescemos em santificação. A segunda grande responsabilidade que temos mediante a nossa união com Cristo é a responsabilidade de dar frutos, conforme encontramos em João 15. De fato, o cristão não é unido a Jesus para desfrutar passivamente de sua salvação, sem se importar com os frutos decorrentes dela. Jesus diz que os ramos que não dão frutos são estéreis porque não estão ligados à videira. Os ramos que estão ligados à videira, por sua vez, devem mostrar o resultado dessa união por meio de seus frutos. O fruto que o Senhor exige dos ramos e que os capacita a produzir é o fruto do Espírito, conforme Paulo também escreve lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, que é uma característica do cristão e que evidencia a sua união com Cristo. Outra consequência muito importante da nossa união com Cristo está diretamente relacionada à nossa união com os nossos irmãos, que chamamos de comunhão. Como membros do corpo de Cristo, estamos ligados a Ele como a nossa cabeça. No entanto, o fato de sermos membros deste corpo também significa necessariamente que estamos ligados uns aos outros. A união orgânica do crente com Cristo se reflete diretamente em seu relacionamento com seus irmãos. O cristão está unido de forma permanente a Cristo, o que significa que todos os cristãos igualmente unidos a Cristo estão unidos também uns aos outros, compondo todos juntos aquilo que o apóstolo Paulo chama de corpo de Cristo. É claro que há diferenças entre grupos de cristãos, há também muitas diferenças entre um cristão e outro. A palavra de Deus reconhece essas diferenças e de nenhuma forma as ignora ou apresenta qualquer doutrina como se essas diferenças não existissem. Desde o início da história da igreja cristã, a mensagem do Evangelho vem alcançando homens e mulheres, judeus e gentios, escravos e senhores, doutores e pessoas menos cultas, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Mas em vez de anular a doutrina da comunhão dos santos, a grande variedade de remidos existentes na igreja dá-lhe ainda maior destaque e beleza, exibindo a unidade de Deus em meio à diversidade do homem. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Éfeso, lá em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, que há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Dando ênfase clara à união do corpo de Cristo, apesar de muitas diferenças pessoais existentes entre os cristãos. Paulo também afirma conhecer e reconhecer como legítimo o fato de haver diversidade entre os cristãos, mas nem por isso deixa de ensinar a doutrina da união que os crentes têm uns com os outros por meio de Jesus. Paulo escreve à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 12, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Portanto, muito maior é o que nos une do que o que nos separa. O que nos une é a graça de Deus com todas as suas bênçãos espirituais em Cristo. O que nos separa são características pessoais que devem ser colocadas em submissão à graça de Deus.
precisamos ficar atentos para que o termo multiformidade deva ser usado também com cuidado, para que não acabe cobrindo uma multidão de pecados. Existe, de fato, na Igreja de Cristo uma grande variedade de formas, mas essa variedade não pode jamais incluir heresias. Observemos que a multiformidade da Igreja é regulada por aquilo que a une. A variedade de formas existe, vai continuar existindo e é bom que exista. Mas o fundamento é único, o Espírito é único, a fé é única, o que significa que a multiformidade dos membros do corpo de Cristo não inclui e não pode incluir ensinamentos contrários à Bíblia. A heresia jamais deve ser acolhida pela Igreja de Jesus a título de multiformidade entre os cristãos. Somos diferentes uns dos outros, mas também unidos pelo Espírito Santo que inspirou a Bíblia, o qual jamais acolherá um ensino falso como sendo verdadeiro. A multiformidade da Igreja de Jesus também não deve ser usada como pretexto para promover divisões e intrigas. As formas variam, mas apesar da variedade de formas, o corpo é um só. E o fato de sermos um em Cristo deve ser o grande incentivo para que nos empenhemos em nos aproximarmos uns dos outros. Por sermos todos membros de um só corpo, devemos nos dedicar à promoção da paz e da harmonia uns com os outros, como o apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, agora nos versículos 15 a 16. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A multiformidade da igreja é unida em Cristo, conforme Paulo nos fala aí nos versículos 15 a 16. Uma vez que fomos unidos a Cristo por meio de sua obra de salvação realizada em nosso favor, permaneceremos unidos ao nosso Senhor eternamente. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Cristo, como também nos ensina Paulo lá em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse também, lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aceitar a possibilidade de que um cristão unido ao Senhor pelos vínculos espirituais formados pelo próprio Jesus, pela ação do Espírito Santo, no coração do cristão pode, por algum motivo, vir a perder esse vínculo, é o mesmo que aceitar que o corpo de Cristo pode ser mutilado, perdendo seus membros à medida que esses vínculos vão se rompendo. Ou seja, é impossível. Sim, é impossível. Pois aqueles que estão unidos a Cristo, verdadeiramente, também estão perfeitamente seguros nas suas mãos e certamente permanecerão unidos a Ele até a glorificação final do povo de Deus. Estando seguros nas mãos de Jesus, o próprio diabo é incapaz de nos tirar dali. A única possibilidade de sairmos da mão de Cristo é se Ele mesmo resolver nos tirar dali. No entanto, essa possibilidade também não existe, porque Ele mesmo declara que as ovelhas que estão em sua mão jamais perecerão. Portanto, aqueles que estão nas mãos de Jesus estão seguros para sempre e podem ter certeza absoluta de sua salvação. A salvação é decorrente da graça de Deus, portanto não está sujeita às incertezas desta vida e nem à flutuante perseverança humana, mas ao firme propósito do Senhor em salvar seu povo. O cristão é um peregrino neste mundo, e a sua morada definitiva é o reino celestial. Sim, o cristão é guardado em Deus para o grande dia do Senhor, quando ressuscitaremos em glória e desfrutaremos de forma plena, infinita e eterna da companhia do Senhor Jesus Cristo. Quando esse dia chegar,
Os crentes em Cristo finalmente alcançarão o cumprimento perfeito da responsabilidade de viver em santidade e dar bons frutos. Nesse dia, a santidade do povo de Deus finalmente será perfeita e os seus frutos serão os mais puros frutos da perfeita e eterna comunhão com Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 11, 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, o que significa que a graça de Deus manifesta na vocação eficaz e o dom da fé também são irrevogáveis, isso é, não podem ser anulados. No momento em que o pecador é regenerado pelo Espírito Santo, ele é unido espiritualmente a Jesus, que é a fonte de vida abundante. A união do cristão com Jesus não depende das obras do homem, mas da graça de Deus manifesta de forma soberana em Cristo e, por isso, essa união é permanente. O reflexo direto da união entre Cristo e o crente é a comunhão dos santos na Igreja de Jesus. Já que todos os crentes estão espiritualmente ligados ao mesmo Cristo, foram regenerados pelo mesmo Espírito e possuem a mesma fé no mesmo Deus. Sim, os crentes em Jesus, por estarem unidos a Ele, pela graça de Deus, podem ter certeza de que estarão seguros em sua salvação até o fim.